Aí o senhor pincel falou assim: bom, Carlos, agora vamos fazer então o seu pasto, né? Aí ele, sim. Aí o senhor pincel falou: um pasto verdinho. Vai ficar muito bonito. E aí então, a gente já trabalhou um pouco com verde, né? Lembra? Quando a gente fez a grama, mas aqui é um pasto, ele tá mais longe. Então é uma outra forma, de novo, de pintar. Presta bastante atenção onde eu vou botar as tintas, tá? Tem o lugar das tintas. E aí, deixa eu botar aqui para vocês verem. E aí, como que eu vou pincelar dessa vez, tá certo? Aí o senhor pincel, gente, olha que interessante. Pegou lá o tufo de tinta dele e lembra sempre da cor mais clara para depois a cor mais escura. Da parte mais baixa. Pegou, tomou banho, se secou. E agora, vamos pro azul. O azul, nós vamos colocar o azul nessa parte mais alta aqui, ó. E aqui nesse canto. Viram mais ou menos como que a gente fez? Por que que a gente fez assim? Para dar uma sensação de mais claro aqui, mais escuro ao fundo. Claro que nós vamos misturar tudo, mas no final, a hora que eu terminar de misturar, vai dando essa sensação. Por isso que a gente vai sabendo também aos poucos escolher aonde a gente coloca as cores. Olha só. Agora, como que nós vamos pintar esse pasto? Agora nós vamos usar aquela pincelada do céu, do forro, da mesa, da casa da Dona Francisca, que é a pincelada na horizontal. Essa pincelada é diferente daquela que a gente fez o matinho, que era assim, tá bom? Então, agora, olha, na horizontal. Vamos lá. Então, eu vou puxar aqui a tinta, vou pegar o azul, né, gente? Sempre que você for chegar nos cantinhos, vira o pincel, porque aí você consegue, ó, tá vendo? Trazer as tonalidades. Então, eu vou começar aqui, ó, vou puxando. Tô achando que eu botei pouca tinta. Qualquer coisa eu vou ter que botar mais tinta aqui hoje. Deixando lá o meu cantinho. E puxando aqui o amarelo. Lembra que eu falei que eu vou deixar ele mais claro aqui pra baixo? Eu acho que eu preciso de um pouco mais de tinta, porque minha tinta já tá seca. E é aquilo que eu comentei com vocês, é melhor a gente colocar um pouco mais de tinta do que necessariamente ter que tirar, né? Porque fica difícil, aí a tinta fica... Vou botar um pouquinho mais de azul aqui. Lavar o seu pincel. Um pouquinho mais de amarelo, ó. Vou jogar uma sombra aqui. E venho com ele até aqui. Quando às vezes a tinta dá uma secadinha, a gente pode, como eu falei, você pega, você molha só a pontinha, a cabeça do seu pincel, gente, mas é a pontinha mesmo. É só para deixar ele ligeiramente úmido. Aí você consegue espalhar um pouco. Se você bota muita água, aí você fica muito ruim para fazer para espalhar. Traz até aqui o céu, traz até aqui na base. Vocês viram aí mais ou menos? Isso, muito legal. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Ah, muito bom, Júnia. A bateria tá acabando. Oh, meu Deus. Vai ficar gravada, Maria Lucilene. Porque fica no meu... Na verdade, não fica gravado, fica no meu feed. Aí você entra no meu feed e olha. Pessoal, viram mais ou menos como é que é? Vocês já podem fazer aí pra gente dar sequência. Vou pegar um pouquinho de amarelo, que eu achei que aqui não cobriu direito. Isso, ó.
Lembra que são pinceladas, gente, olha aí. Quando olha de perto, como fica estranho. Mas não preocupa, é o estilo. Aí dá essa sensação que aqui tem mais sombra, que aqui tem mais luz. Lá ao longe é mais escuro, porque aí dá a profundidade. Tá bom? Olha só. Tudo certo aí? Podemos dar sequência? Pensa, gente. Quando o Carlos estava lá vendo o senhor pincel fazendo todo aquele pasto verdinho, né? Aí ele ficou assim lembrando de quando ele comeu, ele e a mãe dele, quando eles comeram as laranjas. Que quando eles comeram as laranjas coloridas, né, já com a cor laranja, elas ficaram muito mais saborosas. Então ele ficou assim pensando, nossa, eu acho que as vaquinhas, as cabras aqui do reino vão gostar muito mais desse pasto. Eu acho que talvez ele fique mais saboroso para eles. Continuou lá, né? Quietinho, só observando. E aí vocês, está tudo certo? Conseguiram fazer? Estão fazendo aí o pasto de vocês? Então, aí, podemos seguir? Já vou seguir, hein? Olha só, quando o senhor pincel terminou o pasto, ele falou assim, bom, agora vamos fazer as árvores. As árvores, elas vão ficar todas aqui nesse canto. Então, vamos prestar atenção de novo no jeito de fazer. Qualquer dúvida, vocês escrevam aí, que aí eu vou tirando a dúvida de vocês, tá bom? Então, presta atenção. Lembra do sinaleiro, quando a gente fez a árvore do rei? É mais ou menos aquela, é a mesma ideia do sinaleiro, mas nós vamos fazer 3 e com pouca tinta, porque nós vamos fazer árvores mais estreitas. Então, não bota bastante tinta, porque lá a gente precisou fazer os galhos, essas árvores não tem galho. Vocês vão ver como é que elas são. Então, o senhor pincel pegou o amarelo, ó, colocou, fez 1, 2, 3. Não precisa nem ficar na mesma distância, tá? 3 sinaleirinhos de amarelo. Vou botar aqui, ó. 1, 2, 3. Vamos lá agora para o vermelho. Lembra? A gente sempre trabalha da cor mais clara para a cor mais escura. É mais para manter o seu pincel mais limpo, porque a cor escura, ela mancha, né? Muito rápido. Vou vir aqui, colocar o vermelho embaixo. Limpa o seu pincel. E agora eu vou botar o azul. Vamos botar aqui o azul. Ixi, botei pouco. Pera aí. Tem que ser a mesma quantidade, para dar um marrom bem marrom certinho. Aquele marrom escuro. Isso. Viram aqui? Deu para perceber? Eu vou botar aqui de perto, sempre eu gosto de trazer para vocês. Olha aí, o sinaleiro. Gente, agora presta bastante atenção no que eu vou fazer, porque eu vou desenhar as árvores, assim, o lugar delas e como elas vão se colocar aqui nesse espaço. Então, presta bastante atenção, tá bom? Qualquer dúvida, vocês vão me perguntando. Júlia, você chegou só agora, menina? Olha só, vamos lá. Como que nós vamos trabalhar com o senhor pincel? Só nesse sentido. Nós não vamos trabalhar com o senhor pincel assim agora, porque eu preciso de espaços mais finos, estreitos. São árvores compridinhas, tá? Então, olha, eu vou vir aqui na primeira e vou puxando até aqui na base dessa linha diagonal. Então, eu vou trazer meu caule, ó, até aqui e vou subir esse caule, o máximo que der.
Ele vai ficar avermelhado, ele vai ficar azulado, não preocupa. Esse aqui, ó, vocês vão subir ele. Máximo que der, pode até ir lá em cima, tá vendo? Esse daqui é a mesma coisa, eu vou descer e vou subir. Não preocupa, não tenta ficar consertando, senão ele vai ficar grosso. Pode deixar ele com, olha aqui, ó. Pode deixar essas manchas, tá vendo? Com amarelo, porque isso tudo dá efeito de luz, efeito de sombra, não preocupa. Desce ele, sobe. Mesma coisa eu vou fazer com esse. E vou subir. Agora que eu fiz assim, eu vou fazer outros. E onde que eu vou fazer esses outros? Eu vou pegar a própria tinta que tem aqui e vou criar uma... Ó, eles não vão mais vir até a base. Eles vão começar a sair do meio pra cima. Por exemplo, vou criar um menor aqui, ó. Vou subir ele aqui. Vou pegar a tinta, vou criar um outro aqui, ó. Não é pra ser simétrico, tá, gente? Aí eu vou pegar aqui a tinta e vou criar uma, ó, mais aqui em cima. Subindo. Tá vendo que eu vou fazendo... é como se eles fossem subindo pela floresta afora. É uma floresta isso daqui. Então, vou pegar um aqui, ó. Ah, ficou meio torto. Não preocupa. Ó, esse aqui eu vou deixar lá longe. Quase nem vai aparecer. E mais ao longe vai ficando fino. Olha isso, gente. O que vocês acham? Dá pra fazer? É difícil? Pode até dar faz um chãozinho aqui pra ele. Ó, eu viro assim, sabe? Como é que foi? Deu certo, gente? Pelo amor de Deus, vocês me contam aí. Qualquer dúvida, vocês me perguntem. Olha só. Vou dar o tempo de vocês fazerem, vocês podem me perguntar, ver se vocês conseguiram. Lembra, eu risquei fino. E quanto mais delicado você conseguir passar, melhor. Se você achar que tá... Então, faz menos, faz 3, faz 4 só. Eu, porque consigo pintar mais fino, então eu consigo fazer mais, tá? Enquanto vocês vão fazendo aí, eu vou até fazer umas graminhas aqui, ó. Pegar o meu verdinho aqui, ó, com amarelo. Jogar umas graminhas aqui, bem na base, no pezinho dessas árvores aqui, ó. Fica bom também, ó. Uma sombrinha. Isso aqui não é obrigatório, não. Só pra dar um chão aqui pra elas. Vamos lá? Podemos dar sequência? Vocês conseguiram mais ou menos fazer até aqui? Não preocupa, Nilde. Se tiver escuro, tá escuro. Não preocupa com a cor, gente. Como é um exercício, é até bom. Você observa e depois você... Ah, vou fazer depois mais claro, vou... Entendeu? Que aí vocês vão, à medida que vocês forem fazendo, vocês vão tentando. Achou difícil, Júnia? Então, é aquela coisa do pincel leve, tá? E não precisa fazer muito, faz pouco, faz menos, igual eu falei. Eu realmente devia até ter feito menos para ajudar vocês. É que aí às vezes eu empolgo. Olha só. E agora então, o seu pincel vai fazer as folhagens. A gente já aprendeu a fazer folhagem. Nilde, se o seu tá mais escuro, para fazer essas folhagens, usa então um pouco mais de amarelo e menos azul para elas destacarem, tá?
E aí, vamos lá, mesma coisa. Vou pegar agora o amarelo. Vou soltar, lembra? Ó, vou colocando aqui nas regiões. E aqui pode ser um pouco mais aleatório. Vocês vão colocar, lava o seu pincel, seca o seu pincel, pega o azul. E pode botar aqui na frente também, um pouco, aqui em cima. Principalmente desses menorzinhos que vocês fizeram. Esses aqui vocês preservem mais. Os outros é que vocês podem colocar. Tá vendo que eu coloquei? Beleza. Agora, a pincelada não é igual a pincelada do flamboyant, que a gente fez assim, né? Batendo assim. Essa nós vamos bater no cantinho, mais para subida, tá? Então, o senhor pincel, ele vai usar o canto dele e ele vai trabalhar mais subindo. Essa é uma técnica que nós vamos usar em outros lugares aqui. Então, eu vou bater no senhor pincel. Vocês podem bater assim ou assim, tá? E vou subindo. Ó. E podem trazer aqui na frente, não preocupa. Esses galhos, vocês podem trazer um pouco, não em muito. E aí, ó, vai batendo aqui, ó. E aí eu vou trazendo, vai aparecendo os galhos no meio. Eu posso vir com ele até aqui, ó, na frente do verde, não preocupa. Às vezes dá uma confusão na visão, mas não preocupa, faz parte da ideia de ser uma floresta, uma mata. Elas são assim. O verde, ele vai se confundindo. Mas à medida que você deixa a luz e a sombra, ele vai aparecendo. Ó, tá vendo que eu vou subindo ele? E aí, uma hora ou outra, você pode até passar aqui na frente. Mas não cobre muito, não. Cobre mais essas que estão ao fundo. Olha aí, dá aquela sensação de uma mata que vai indo ao longe. Tá vendo, gente? É bem simples. E aí você pode passar um pouquinho aqui na frente. Se você quiser dar sempre luz, você vai pegar o amarelo, ó, e vai jogar um pouco de luz. E o azul vai sempre dar sombra. Aí você pode pegar aqui, ó, fazer um pouquinho no pé. Tá certo? Alguma dúvida? Júlia, ela é mais fácil. Lembra que eu falei que às vezes tem uma coisa que a gente vai sempre tendo desafios maiores, desafios... A gente vai indo, porque aqui a gente tá aplicando muito das pinceladas que a gente aprendeu em outros momentos, né? Então, gente, olha só. Ah, Leila, que pena que a sua tinta tá muito rala. Mas a minha é engraçada, a minha é têmpora também e ela dá conta aqui, assim. Eu comprei uma tinta guache barata. E é essa aqui que eu tô trabalhando, ela é só muito transparente. Quanto mais água, mais transparente. Então, você tem que usar menos água possível. Olha só, gente. Quando o senhor pincel terminou de fazer a mata, o Carlos ficou pensando assim, nossa, que coisa incrível. Porque assim, ele falou assim pro senhor pincel, o rei, vai ficar feliz demais com essa mata. E o senhor pincel falou, Falou, olha, aqui no reino, a gente faz as coisas, as casas, os móveis de madeira. E essa é uma das nossas matas de reflorestamento. Porque a gente sempre está fazendo o reflorestamento para poder, obviamente, manter, né, um equilíbrio possível com a natureza. Então,
isso aí vai resolver muitos dos problemas que o rei tinha comentado. Porque olha só, a gente vivia tropeçando nos móveis, porque os móveis são brancos. A partir de agora, os marceneiros vão poder fazer os móveis de cor de madeira, as casas. Então, isso vai mudar muita coisa aqui no reino. E eu acho que vai resolver, inclusive, aquelas coisas que o rei tinha comentado, né? Das pessoas ficarem com medo. As crianças viviam né, se atropelando nas coisas, os velhinhos. Então, nossa, isso vai ser demais. E ele ficou pensando, sabe? Como os marceneiros iam ficar felizes, né? Iam poder enxergar a madeira para poder fazer os cortes. E ele ficou impressionado, sabe? Assim, admirado. Bom, e aí ele ficou tão empolgado que ele falava assim: não, senhor Pincel, eu preciso então ir lá correndo, chamar o povo, chamar o rei para todo mundo ver isso aqui. Porque, nossa, isso muda tudo. Aí o senhor Pincel falou assim: calma, calma. Você está muito ansioso, a gente nem terminou de fazer ainda. Nós temos que fazer o caminho, nós temos que fazer as flores. Então vamos fazer assim, a hora que eu terminar, aí a gente vai chamar as pessoas, pode ser? Aí ele, tá bom, eu juro que eu vou ficar aqui muito paciente. Tá, então espera, fica paciente ele. Respirou e ficou ali quietinho. Aí agora o senhor Pincel vai fazer o quê? O caminho, tá bom? E o caminho é de terra. Lembra que a gente fez essa terra aqui? Nós vamos fazer uma terra só que um pouco diferente, uma terra mais clarinha. E para isso nós vamos trazer o branco para o nosso marrom, que são as 3 cores primárias mais o branco. Então presta bastante atenção, eu vou colocar aqui e a gente dá a sequência. Olha só, gente, a tinta, o pincel, tudo isso influi. E à medida que você conseguir, às vezes, um pincel melhorzinho ou não, mas mesmo aquele pincel de cabo amarelo, eu sempre pintei com ele. Dá pra fazer, tá? Olha só. Então, agora eu vou colocar. Ó, esse é o caminho, é o do meio. Tem o de cá e o caminho. Eu vou botar o amarelo. Meu aqui tá acabando, vou ter que pegar mais. Lavar o senhor pincel. Esqueci, falei que tinha branco, então vamos botar o branco. Tá branco, mais branco nesse caminho. Mais aqui pra baixo, assim. Lava o senhor pincel. É interessante, né, gente? À medida que a gente vai pintando, a gente vai começando a se tornar um pouco mais exigente também com os nossos materiais. A gente vai percebendo as limitações, né? Os materiais têm limitações, não tem jeito. E é o que a gente vai tentando fazer com os materiais que a gente tem, e aos poucos a gente vai aprendendo. E lembra, gente, a cada semana vocês vão ter desafios maiores. E às vezes o sucesso não vem de cara, vai vir com exercício. E aí, por último, um pouco do azul. Eu vou botar um azul mais aqui no fundo para dar mais um escuro. Lembra que o azul é forte, né, gente? Então, ó, tá? Deu uma espalhada aqui. Gente, olha só. Hoje nossa aula vai ter que ser um pouco maior, porque nós estamos fazendo uma paisagem, então tem ainda mais coisas para fazer, tá bom? Como que nós vamos trabalhar o senhor pincel? Nós vamos trabalhar o senhor pincel nesse sentido aqui, ó, fazendo o caminho horizontal. Tem que ser bastante horizontal, porque senão fica, né, vai ficar torto o caminho. Então tenta trabalhar mais no horizontal. Dona, é isso aí mesmo, ô Júlia. Como o Carlos é filho da Francisca, né? Mas o Carlos, você vê, ele é mais paciente que a Dona Francisca. Ele tá tentando saber esperar. Gente, olha aqui. Vai ficando vermelho, vai ficando amarelo. E à medida que você vai mudando, ele vai ganhando cor.
Esse nosso caminho tá bastante vermelho. Ó, aí eu vou chegar até lá, aqui ele vai ficar quase azul. Aí eu vou trazendo a cor. Lembra de pintar até lá do caminho até o outro. Vou botar mais branco aqui, que eu achei que ficou muito vermelho o meu caminho. E isso acontece. Quando você vai trabalhando as cores, elas vão ganhando efeito. Olha, e aí ele vai indo. Eu achei que ficou muito, por exemplo, vermelho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou limpar o meu pincel, vou pegar mais tinta branca, vou colocar aqui, ó. E vou pegar um pouco mais de amarelo. Meu amarelo acabou, por isso que ele ficou mais vermelho, porque eu economizei aqui no amarelo e acabou ficando pouco. E vou pegar um pouco do amarelo aqui, ó. Tá vendo? E vou jogar luz aqui nesse meu caminho, ó. E o branco, ele demora a pegar, porque ele fica muito transparente quando você... Mas, ó, já deu uma melhorada. E essa é a ideia. Quando você faz na horizontal, vê que parece que o caminho segue? Olha só. E lá ao fundo eu deixei mais azul, tá vendo? Para dar uma noção de que vai escurecendo, é igual aqui. Que vai ficando mais escuro à medida que sobe, que vai ficando longe. Isso é importante, a gente conseguir perceber nessas noções de profundidade que a cor vai dando. Como é que tá indo aí, gente? Hoje é cheio de coisas, olha aí. Tá vendo? E o nosso caminho vai. Podia fazer mais, se eu tivesse botado mais branco, ele ia ficar um marrom bem clarinho. Mas nós ainda vamos trabalhar esse marrom bege mais clarinho em outros momentos também. Olha, gente, quando o senhor pincel terminou de fazer o caminho, o Carlos continuou lá, quietinho, pensando, né? Falou assim, nossa, agora vai ser muito bom para os viajantes, porque agora eles vão ver melhor os caminhos, né? E às vezes não vão se perder nas estradas, porque vão observar, vão perceber aonde a estrada vai. Às vezes a gente tinha que chegar pertinho, a hora que chegava nos desvios, para ver os caminhos. Isso vai facilitar muito a vida dos viajantes, né? Ele estava lá todo pensando. E aí o senhor pincel falou assim, bom, agora nós precisamos pintar os nossos canteiros. E vamos começar pelas folhagens, para depois colocar as flores. E o Carlos falou, ah, vai ser lindo, porque as flores são as coisas mais perfumadas que nós temos aqui no reino. Sim, então, olha só, espero que vocês já tenham feito, e agora nós vamos dar sequência aqui para poder terminar e chegar no final da nossa história, que é especial hoje, viu? De verdade, aguardem. Olha só, vou ter que botar então aqui o meu amarelo, né, que já tava pouco. Como é que chama? Esse canteiro, gente, que nós vamos fazer hoje, ele é um pouco diferente daquele outro primeiro que a gente fez lá como é que chama? Lá no Jardim do Rei. Você lembra que a gente fez umas folhinhas assim? Ele vai ser um pouco diferente, sabe por quê? Nós vamos ter que usar também branco aqui. E naquele, a gente usou só o amarelo e o azul. Então, presta atenção, daquele jeito, aonde eu vou colocar as cores, o formato, né, a disposição delas, pra gente fazer as pinceladas, que também serão um pouco diferentes. Vamos lá. Eu vou começar pelo branco. Aí o senhor pincel, gente, pegou o branco, os tufinhos de tinta, ó, e espalhou. Veio de cá, ó, e espalhou. Legal, né? Veio agora com o amarelo, ó, tomou banho, se secou. Pegou o amarelo
E botou aqui, ó. Botou aqui. Certo? Tomou banho. E agora, ele pegou o azul. O azul vai ficar na base. Ó. Por que eu tô botando esse azul embaixo? Porque eu vou querer mais sombra na parte de baixo. Entendem? Então, essa ideia, assim, isso, o lugar que... Ó, vou botar um azul mais aqui, pra mais ao longe ele ficar escuro. Acho que aqui tá bom. Se eu precisar de mais tinta, boto depois. Bom, olha só. Como que nós vamos fazer esse matinho aqui? Lembra que o mato cresce de baixo para cima. Então, as nossas pinceladas, elas vão ser sempre nesse sentido, de baixo para cima. Porém, elas não vão ser assim, elas vão ser assim, ó. Subindo. Não vou fazer assim, tá? Por que isso? Porque eu vou fazer folhas mais finas, entenderam? Vamos lá. Vou puxar. E aí, fazer, ai, Ana, mas tá azul? Vai tá azul, mas depois, ó, a hora que eu vier com verde, ele clareia. E eu vou, gente, ó, até a base. E à medida que eu for pegando o branco, ele vai ganhando outro efeito. Então, eu vou trazer o meu matinho, vou puxando, eu tenho que ir sempre puxando as cores. E vou passar na frente das árvores, ó. Lembra que a gente tem até esse cantinho aqui pra fazer? A gente deixa a margem aqui embaixo. E aí, eu vou só pincelando pra cima, como se eu estivesse criando um matinho todo esverdeado, com tons diferentes. E vem até aqui, ó. Aí, o que que eu faço? Eu vou em cima e venho trazendo pra frente. Vocês entenderam mais ou menos como é que é? Então, eu venho até aqui, ó, na base do caminho. Por isso que é escuro, para eu dar essa base aqui escura do caminho, ó. Tá vendo? Então, eu puxo e venho aqui na base. Como eu tive que fazer uma linha mais forte, a minha linha aparece ali no fundo, mas não tem problema, não. Olha, eu vou fazer de cá e depois eu sigo lá. Mesma coisa aqui, ó. Vou deixar a margem, Só que aqui, ó, eu vou trazendo o meu verde passando na frente, deixando a margem aqui embaixo e passando na frente do caminho. Como a tinta é transparente, ela não tampa tudo, né, gente? Essa tinta é transparente, não tem jeito. Você pode depois botar mais tinta, que dá um efeito melhor. Ó, tá vendo? Agora, vocês podem ir fazendo o caminho todo com essas plantinhas. Como se fossem verdinhos. Depois, se eu precisar de mais tinta aqui no meu. E à medida que você for chegando aqui, ó, ela vai ficando pequenininha. Ó, obedece a diagonal que você fez. É importante você fazer isso, ó. Chega aqui na base, coloca o mais escuro. Aqui, ó. Vem até aqui. Vou botar um pouco mais de azul ali, tô achando que vai precisar aqui, ó, na base. Vou subindo pra dar um fundinho escuro aqui, ó. Se você usar o vermelho, dá quase aquele marrom, sabe? Mas eu não vou botar o vermelho aqui pra não complicar muito a vida de vocês nesse momento da vida. Olha aí, gente. Aí vira um canteiro, né? Vocês estão dando conta? Como é que foi? Como é que tá sendo? Vocês têm que me contar se tá dando certo.
tá? E agora pra gente poder ir finalizar. Olha aqui, vou botar de pertinho. Tá vendo? O canteiro com o caminho. O importante aqui é passar na frente. Então, se às vezes sua tinta ficou muito clara, você bota um pouquinho mais, eu vou botar aqui um pouquinho de amarelo, um pouquinho de azul, e vou, ó, pra ele tampar, vou botar uma cor mais forte. E vou tampar aqui, ó. E aí eu puxo ele grande aqui, ó. Posso pegar, sempre que eu jogar assim, ó, tá vendo? Eu vou criando as linhas, as flores, as folhas, com as luzes. Tá faltando esse azul para dar sombra. E aí, à medida que você vai fazendo o sentido, ele vai ganhando, tá vendo, ó? O matinho, né, vai ganhando sentido. Certinho? Podemos seguir, gente? Hoje é grande, né? Hoje é uma paisagem. E aí, uma coisa que é importante a gente entender quando a gente tá fazendo a paisagem, que é a questão da profundidade, dos planos. Olha aqui, ela tem vários planos. Primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, quarto plano, quinto plano, sexto plano. O céu é o último, depois vem a montanha, depois vem o pasto, depois vem as árvores, depois vem esse caminho com essas, né, com esses verdes e por fim o primeiro plano que é mais visível. Isso é interessante quando a gente vai começando a entender sobre a composição, sobre, né, como que a gente vai botando as coisas uma na frente da outra. Os impressionistas romperam um pouco com essa noção. Várias pinturas impressionistas rompem com essa noção de plano e de profundidade. Mas como a gente está aprendendo, eu tenho que trazer um pouco isso para vocês perceberem, tá? Que existem esses planos. Então, agora, o senhor pincel vai fazer as flores. Aí ele virou assim, né, pro Carlos e falou assim: Carlos, agora nós temos que terminar, temos que fazer essas flores. E o Carlos falou: ai, vão ficar maravilhosas, porque aqui a gente tem muitas flores diferentes no reino. Aí o senhor pincel falou assim: deixa eu cheirar essas flores. E cheirou. Aí ele falou: mas pelo cheiro, elas me parecem que são verônicas. E o Carlos falou assim: uai, são verônicas mesmo. Gente, vocês conhecem as verônicas? Então, olha, as verônicas, elas lembram um pouco as lavandas, mas elas são maiores. Quem não conhecer a Verônica, depois dá uma olhada na internet para vocês verem como elas são. E aí então o senhor pincel falou assim: olha, vamos fazer então as verônicas lilazes. As verônicas, elas são meio roxinhas, meio lilazes. E aí é uma cor nova. A gente até agora não tinha trabalhado com roxo, com lilás, né? Que é mais uma cor secundária. O que é uma cor secundária? Feita de duas cores primárias, que é o vermelho e o azul. A gente trabalhou com laranja semana passada, trabalhamos com o verde desde a primeira, e agora nós vamos trabalhar com o roxo, que é a terceira cor secundária, tá bom? E aí tem um jeito de colocar aqui que eu queria que vocês prestassem atenção, porque eu vou usar o branco também. O branco, ele vai clarear para dar aquele tom, em vez de ficar aquele roxo fechado, um lilás, um tom um pouco mais claro para a gente poder dar variação, tá bom? Então presta bastante atenção que eu vou colocar aqui e vocês vão ver como é que nós vamos pincelar isso. Vou botar um pouquinho mais de branco aqui no meu, que tá quase acabando, apesar que a gente nem vai usar muito mais. Aí o senhor pincel pegou o branco e fez mais uma vez, sabe aqueles nossos tufos de tinta? Podem fazer até menor. E espalhou
Na parte, assim, mais alta um pouquinho aqui, tá, gente? Ó. Pegou aqui embaixo, colocou aqui também. Tá vendo? Tomou um banho, se secou. Aí ele veio com vermelho. Só que vocês vão botar o vermelho em cima do branco. Como se fosse um, olha aqui, ó, um olho. Sei lá, bota aqui. Vocês podem botar aqui em cima, ó. Não preocupa. Ou do ladinho. Olha. Tá vendo? E aí ele vem com o azul agora. Lavou, se secou. E agora ele vai pegar o azul. Hoje nosso encontro ele tá um pouquinho maior porque existe muito mais coisa para pintar, né, gente? E aí, ó, você vai botar bem juntinho aqui do lado. E menor quantidade, lembra, gente? O azul é traiçoeiro. Tem mais pigmento, então eu tenho que tomar muito cuidado com o azul. Vou até botar um pouco aqui. Olha aqui. Botei bem pertinho, tá vendo? Gente, agora é o seguinte, presta atenção. Como que nós vamos pincelar essas flores? Lembra que aqui a gente trabalhou assim, pra cima? Vai ser mais ou menos assim, com o cantinho do senhor pincel, gente, o cantinho mesmo, e só encostando e fazendo as florzinhas, tá? Então, vamos lá. Presta atenção e depois vocês já podem começar a fazer. Eu vou pegar aqui, eu vou misturar. Só que à medida que eu misturar, aqui ficou cheio, né? Aí eu vou trazendo elas assim, ó, para os outros lugares. Ó. E subindo elas. Eu vou fazendo como se fossem raminhos de flor. Então, eu vou lá onde eu peguei, que é essa região que tá mais cheinha, e vou trazendo, vou misturando. E aqui elas vão ficar meio bagunçadas, não preocupa. Mas nos outros lugares, elas vão ficando mais soltas. Aqui é o primeiro plano, ele pode ficar maior. Ó, e eu vou subindo elas nas folhagens, ao longo das folhagens. Então, ó, aqui eu tenho mais um bolo, mas aí eu vou separando, eu pego lá e, ó, vou separando. E aqui onde ficou o bolo, não preocupa, vai ficar como se estivesse uma na frente da outra. Desde que você bata devagarzinho, elas vão acontecendo e aparecendo e ficando mais azuladas, mais avermelhadas. Eu vou subindo elas e criando, olha. Pego o azul. Trago elas aqui. É um tipo um... O que vocês acham? Estão dando certo? Vocês podem tentar. Olha. Tá vendo? Então, enquanto eu termino aqui, vocês podem ir tentando. Gente, cuidado com a quantidade, tá? E à medida que eu vou indo lá, elas vão ficando menorzinhas e acompanhando o caminho. Vou prestar atenção aqui e vocês vão fazendo aí já. Aqui é a mesma coisa, ó. Vou subindo elas. Nesse caminho, nessas folhagens.
E lembra, gente, eu tenho que ver o branco, eu tenho que ver o vermelho, eu tenho que ver o azul, porque é isso que vai dando a luz, a sombra e as variações. E é batidinha, é borrão de tinta. Na semana depois a gente vai aprender outras formas de fazer flor mais realistas. Mas esse é um campo, então ele é tipo esses borrões mesmo de tinta. Olha aí, gente. Deu certo? Vocês estão conseguindo fazer? Olha aqui. Tá vendo? São borrõezinhos mesmo. Como é que tá? Tá dando certo? Olha só. Agora a gente precisa encerrar a nossa história. Posso seguir? Vocês já terminaram? Ou pelo menos já tentaram fazer até esse pedaço para a gente poder fechar? Vocês não estão falando, vocês estão tão quietos, vocês devem estar absorvidos aí, né? Quem tá fazendo, porque não tá nem me respondendo. Tá vendo? É difícil. Quando eu tô pintando também, é muito difícil para mim pintar, falar, raciocinar. Não é nem um pouco fácil. Então, gente, eu vou terminar. Eu queria que vocês prestassem muita atenção. Por isso que eu queria que vocês, ou vocês já tivessem aí fechado essa parte, ou parasse para prestar atenção no que eu vou falar, tá bom? Olha só. Que agora a gente precisa encerrar por causa do tempo. E agora eu vou precisar que vocês não só exercitem o que vocês veem, mas a imaginação de vocês para o que vai acontecer. Quando o senhor pincel terminou de pintar todas as flores do canteiro, ele e o Carlos ficaram parados, admirados, olhando. O Carlos ficou impressionado. E aí, gente, usa a imaginação. Começaram a chegar várias borboletinhas, branquinhas, porque elas com certeza perceberam as flores e elas foram chegando aos montes nas flores. E à medida que as borboletinhas brancas iam chegando, iam tocando nas flores, gente, elas iam ficando coloridas. As asas iam se tornando coloridas. Pensa, tenta imaginar essa cena. Elas branquinhas ficando coloridas. O senhor pincel nunca tinha visto esse fenômeno. Ele ficou pensando, será que isso é magia? Será que isso é um milagre? Ou será que é simplesmente porque elas tocaram e a tinta ainda estava fresca? E elas se coloriram, se sujaram de tinta? É tão interessante isso, né? Porque eu acho que na vida, na arte, existem coisas que às vezes a gente nem sabe explicar direito. A gente não sabe. Pode simplesmente ter sido uma magia. Ou não. Porque é assim, né? Nas coisas. E aí, o senhor pincel ficou admirado também. E aí ele virou para o Carlos, para conversar com o Carlos. Gente, o Carlos estava assim, né? Parado, sem palavra. Aquela ansiedade que ele estava lá de ir, nem mais aquilo. E aí o senhor pincel falou assim para ele, Carlos. Aí o Carlos olhou, né? Hoje aconteceu uma coisa muito especial. Porque ao
ao estar pintando, eu não sei porquê, eu consegui captar as coisas que você pensava. E eu observei que à medida que eu pintava, que eu pintei a terra, que eu pintei o pasto, que eu fiz as árvores, o caminho, você pensava nas pessoas, nos animais, nos agricultores, nos viajantes. Eu achei isso tão bonito, porque eu percebi que você se preocupa com as pessoas, você quer cuidar das pessoas. E quem hoje recebeu uma lição fui eu. Eu hoje vi uma coisa impressionante. Porque isso que você me passou, esse desejo de cuidar do outro, me contagiou. Assim como essas borboletas, que ao tocarem as cores, se contagiaram com as cores. E tudo isso se transforma em beleza. Existem coisas que são assim, que contagiam para a beleza, outras não. Por isso que a gente tem que se cercar das coisas que fazem bem para a gente. E eu queria muito, Carlos, te agradecer por esse aprendizado. O Carlos, mudo, calado, ficou só observando, né? Sem graça. E aí o senhor Pincel falou assim: Carlos, ele, oi, o que foi, senhor Pincel? Eu queria te fazer um convite. Semana que vem, quando a gente seguir para fazer novas pinturas, você pode vir me ajudar? Porque eu quero estar com alguém como você, que se preocupa com os outros, para a gente poder de verdade fazer a transformação que a gente precisa no reino. Então, por favor, venha comigo. E o Carlos, muito emocionado e honrado, falou: nossa, senhor Pincel, é uma honra para mim. Claro que eu quero. E eu tenho uma ideia. Ele, que ideia? Olha, hoje, mais cedinho, antes da gente vir, que eu ir lá buscar o senhor, o poeta veio aqui buscar flores para levar para a amada dele. Ele está muito apaixonado por uma moça do reino. E eu acho que a gente podia ir lá para pintar essas flores. Porque à medida que ele tiver flores coloridas, eu acho que a mocinha vai ficar mais apaixonada ainda por ele. O senhor Pincel adorou a ideia. Então eles combinaram. Eles vão lá na casa do poeta pintar as flores no nosso próximo encontro. E aí eu espero vocês, gente. Olha só, nós temos desafios para o nosso próximo encontro. Nós vamos pintar flores e o senhor Pincel ganhou um ajudante. Se você tiver condição de conseguir um pincel menor, esse aqui é um 4, um 2, ia ser ótimo para fazer companhia para o senhor Pincel. Porque aí essas coisas que vocês viram hoje, tipo essas flores, esses galhos que são mais difíceis, nós vamos ter alguém mais fininho para ajudar. Entenderam, gente? Como é que... Então, se você puder, senão você vai continuar se desafiando. Vocês viram que quando a gente vai fazer coisas menores, é mais difícil. Então, para isso, se você puder achar um ajudante para o senhor Pincel, ia ser ótimo. Vamos ver como é que ficou a nossa pintura? Olha aqui, gente. Colocar a moldura e finalizar a nossa pintura de hoje. Gente, hoje nós tivemos um tempo maior, vocês desculpem, tá? Porque às vezes, como era uma paisagem, muitos detalhes, né? A história acabou ficando maior. Mas eu espero de coração que vocês tenham aprendido, né? E tentem treinar, gente. Lembra, esse exercício não é para ficar bom, às vezes. Você vai ter que fazer um segundo, absorvendo todas essas informações e tentando. E aprendendo.
que as cores e cuidar do outro, gente, é algo que contagia, tá? Super beijo. Tô muito feliz de vocês terem ficado aqui comigo, com paciência pra gente aguentar mais uma das aventuras do Senhor Pincel. E na semana que vem eu aguardo você. Gente, obrigada, Lu, Júlia, Nilde. Olha, muita gratidão também de vocês estarem aqui, tá? Beijo, gente. Até mais.